Meu coração batia forte no peito enquanto eu encarava o telefone de Osvaldo, a tela brilhante queimando a terrível verdade em minha mente. As mensagens eram inconfundíveis, doces palavras e detalhes explícitos que só poderiam ser destinados a uma pessoa, sua amante. E aí, amor? Mal posso esperar para te levar para sair esta noite. Tenho uma surpresa planejada. Senti o sangue escapar do meu rosto conforme a realidade caía sobre mim. Meu marido, meu parceiro de 12 anos, estava tendo um caso. O telefone escapou de minhas mãos trêmulas enquanto uma onda de emoções ameaçava me afogar: choque, raiva, devastação. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei ali, entorpecida e imóvel, antes que o som da risada de Natanael no quintal me trouxesse de volta ao presente. Respirando fundo, tentei focar meus pensamentos acelerados. Não podia confrontar Osvaldo ainda, isso exigia uma resposta mais calculada. Pegando seu telefone, apaguei rapidamente a conversa comprometedora, removendo qualquer vestígio da minha descoberta. Não, Osvaldo não sairia tão facilmente dessa. Se ele achasse que poderia me trair e simplesmente sair impune, estava gravemente enganado. Minha mente fervilhava conforme o pânico inicial dava lugar a uma determinação fria. Eu sabia o que precisava fazer. Primeiro, precisava de evidências, provas concretas para desmontar todas as mentiras que ele inevitavelmente tentaria contar. Segundo, precisava de um plano para garantir o futuro meu e de Natanael, nos protegendo das consequências dos atos repreensíveis dele. Liguei para a única pessoa em quem podia confiar com um peso desses. Ela, sou eu, precisamos conversar. Quando Osvaldo voltou para casa naquela noite, minha expressão de jogo estava firmemente estampada no rosto. Sorri e fingi ser a esposa amorosa, enquanto mentalmente catalogava cada movimento dele, cada mentira casual. Logo ele aprenderia que a traição tinha um custo, e eu pretendia fazê-lo pagar caro. Nos próximos dias, mantive os ouvidos atentos a qualquer informação que pudesse ajudar minha causa, mantendo uma frente calma apesar da tempestade de fúria dentro de mim. Vasculhei seus e-mails, mensagens de texto e qualquer outro rastro eletrônico, juntando lentamente os detalhes sórdidos do caso dele, meu ódio por Jenna intensificando a cada revelação. Também comecei a documentar meticulosamente suas indiscrições, garantindo que não deixaria pedra sobre pedra, conselhos legais, contas bancárias separadas, beneficiários atualizados. Nenhuma precaução era pequena demais para garantir o futuro para Natanael e para mim, livre da influência corrosiva de Osvaldo. Com a ajuda de ela, esperei pacientemente, permitindo que Osvaldo se afundasse ainda mais na teia de suas próprias mentiras, enquanto eu construía firmemente um caso impenetrável contra ele, virando seus atos egoístas contra ele. De uma forma ou de outra, ele teria que se redimir por seus pecados. Logo o véu da decepção seria levantado e apenas então Osvaldo compreenderia as verdadeiras consequências de trair a pessoa que o conhecia melhor. O dia do juízo final estava chegando, e eu estaria pronta. Nas próximas semanas, trabalhei metodicamente para reformular nossa rotina, removendo gradualmente qualquer vínculo que pudesse impedir uma separação limpa de Osvaldo. Pouco a pouco, direcionei as finanças para uma conta segura, paguei dívidas conjuntas e revisei documentos legais. Até mudei Natanael para uma nova escola, uma mais próxima da casa de ela, apenas por precaução. Osvaldo, o tolo despreocupado, permanecia totalmente alheio à tempestade iminente. Sua arrogância deixava uma trilha cada vez mais evidente de evidências, presentes recebidos inexplicavelmente aparecendo pela casa, ligações furtivas a qualquer hora, encontros suspeitos disfarçados de trabalho até tarde. Eu catalogava diligentemente cada infração, cada transgressão desprezível. Uma tarde, o peguei em flagrante, curvado sobre seu laptop, tendo o que ele pensava ser uma chamada de vídeo privada. Você nunca vai adivinhar o que eu planejei para este fim de semana, amor, ele murmurou com aquela voz doentia que me fazia arrepiar. Uma aconchegante pousada nas montanhas, só você e eu. Apertei o botão de gravação no meu celular, permitindo que suas palavras tolas fossem permanentemente registradas em sua própria decepção antes de limpar minha garganta ruidosamente. Osvaldo deu um pulo assustado, pânico piscando em seu rosto enquanto se esforçava para minimizar a janela. Tarde demais. Eu havia sido testemunha da verdade mais uma vez. Ah, oi, querida, ele fingiu um sorriso inocente. Apenas uma ligação de trabalho, sabe como é. Em vez de confrontar sua mentira patética, apenas arqueei uma sobrancelha e saí calmamente, a raiva fervendo sob minha calma aparência. Deixar a trilha cada vez mais transparente.
E isso só o condenaria ainda mais quando eu lançasse meu juízo final. Um novo fogo se acendeu dentro de mim enquanto redobrava meus esforços. Eu sabia que a lei estaria do lado do cônjuge traído, especialmente com o arsenal de evidências que eu tinha diligentemente compilado, mas nunca doía ter mais munição. Com a ajuda de ela, não deixei pedra sobre pedra, vasculhando as contas de e-mail de Osvaldo, registros financeiros, em qualquer lugar onde até o vestígio mais leve de irregularidade pudesse estar escondido. E escondido estava. O nome de Jenna aparecia vezes sem conta, uma marca escarlate entrelaçada através de solicitações de empréstimo, saques, até mesmo relatórios de funcionários negligentes que ela conseguiu desvendar peça por peça. Desvendei meticulosamente a tapeçaria de mentiras que ele tentava tão cuidadosamente ocultar, revelando seu caso como o guarda-chuva de decepção egoísta que realmente era. Enquanto isso, o comportamento de Osvaldo em casa tornava-se mais errático, mais descuidado. Talvez pressentindo a calma antes da tempestade, ele parecia determinado a se entregar a tanta devassidão quanto possível. Eu perdi a conta das noites em que ele chegou tarde, cheirando aquele perfume barato, ou das ligações telefônicas sussurradas em carros estacionados. Era quase insultantemente evidente. Mesmo assim, mantive uma aparência de negação plausível, cuidando amorosamente de Natanael enquanto escondia minhas intenções atrás de uma fachada de inocência. Deixe Osvaldo se divertir abertamente com sua amante. Isso só tornaria a punição mais brutal e merecida. Parte de mim mal podia esperar para destruir a vida que ele achava que conhecia, para esmagar cada pedaço de arrogância sem vergonha que o permitia cuspir tão ousadamente nos nossos votos. Logo, o predador se tornaria a presa, sua infidelidade desmembrada e revirada para que todos vissem um núcleo egoísta e feio que se escondia por baixo. Eu sabia que o caminho à frente seria doloroso, que curvas e complicações certamente pairavam logo adiante, fora de vista. Mas eu me recusava a ser a esposa abandonada e frágil, chorando à margem. Não, a traição de Osvaldo exigia uma mão mais firme, e eu seria aquela a administrar sua penitência com precisão cirúrgica e inabalável. Lambendo minhas feridas em particular, eu fortaleci meus nervos e endureci minha determinação. O julgamento esperava, e eu seria sua árbitra final. Conforme as semanas passavam, mais camadas da decepção de Osvaldo começaram a se desenrolar. Ao mergulhar em nossos registros financeiros, descobri que ele vinha desviando constantemente fundos de nossas contas conjuntas para uma reserva oculta separada. Milhares de dólares drenados para financiar suas escapadas com aquela mulher repugnante. A mera audácia disso fez meu sangue ferver. Não apenas ele estava traindo minha confiança da maneira mais inaceitável, mas também estava roubando o futuro de nossa família, desde a herança potencial de Natanael até financiar suas indulgências desprezíveis. Senti-me completamente violada. Felizmente, eu havia mantido uma documentação meticulosa de cada transação suspeita, cada pedaço de evidência que poderia ser usada contra ele. Com a orientação de ela, comecei discretamente a montar minha própria conta fora dos livros, desviando o que podia salvar para garantir um futuro financeiro estável para Natanael e para mim, independente do egoísmo de Osvaldo. Ironicamente, pensei amargamente, ele inadvertidamente me ensinaria uma lição tão valiosa sobre planejamento de contingência. Como se sua depravação monetária já não fosse desprezível o suficiente, logo descobri uma camada ainda mais angustiante da traição de Osvaldo. No meio da minha vigilância impassível de suas comunicações, deparei-me com uma longa sequência de mensagens entre ele e Jenna, cada uma mais repulsiva que a anterior. Você sabe que isso não pode continuar para sempre, não é? Suas palavras artificialmente doces praticamente escorriam pela tela. Se você realmente quiser que tenhamos um futuro de verdade, você precisa fazer a coisa certa e deixar sua família para trás. Meu coração afundou no estômago ao absorver toda a extensão de sua manipulação arrogante e fria. Então, esse era o jogo insidioso dela. Ela não apenas havia mirado Osvaldo para um romance passageiro, mas estava trabalhando sistematicamente para obliterar nossas vidas inteiras. A pior parte era que suas respostas pareciam estar tacitamente encorajando as sugestões dela. Naquele momento, fui tomada por um protecionismo avassalador por Natanael. Recusei-me a permitir que aquela mulher murcha destruísse a santidade de sua infância, da vida e dos valores que eu havia nutrido com tanto amor. Se ela queria uma batalha, acabará de iniciar uma guerra da qual nunca poderia esperar sair vitoriosa.
redobrei meus esforços, vasculhando cada último detalhe de seu envolvimento, mensagens apagadas, convites de calendário, recibos, tudo traía uma trilha de migalhas ardentes, deliberadamente escondidas à vista de todos, como se Osvaldo se deleitasse em desfilar suas indiscrições às minhas costas. Com a ajuda de ela, comecei a compilar tudo em um dossiê à prova de falhas, que garantiria que eu emergisse vitoriosa. Enquanto isso, à medida que a duplicidade de Osvaldo se intensificava, meus esforços para proteger amorosamente Natanael do tumulto sob nosso telhado também aumentavam. Passávamos tempo de qualidade juntos todos os dias, assando, fazendo artesanato, aproveitando as simplicidades do vínculo mãe e filho. No fundo, eu tirava força de sua inocência, do futuro brilhante que eu estava determinada a preservar em seu nome. Mãe, podemos acampar neste verão? Natanael perguntou uma tarde, com um sorriso e uma esperança desinibida. Você, eu e papai. Meu coração se apertou ao pensar em Osvaldo manchando uma tradição tão especial com sua desonestidade perversa. Forçando um sorriso tranquilizador, puxei meu doce menino para perto. Claro que podemos, querido, murmurei em seu cabelo. Talvez em algum lugar extra especial, só nós dois. Osvaldo não poderia mais permitir que Natanael fosse manchado por suas transgressões. À medida que seus erros se acumulavam, também se fortaleciam as defesas ao redor da família que ele havia despedaçado além de qualquer reparo. Orientada pelo pragmatismo de ela e minha própria disciplina inabalável, aprimorei a arte de uma vingança sustentável, montando silenciosamente o plano de batalha que neutralizaria cada última ameaça que ele representava. Nossa segurança futura estava se aproximando, descartando a vida enganosa que ele havia construído de maneira tão imprudente. Uma vez que a poeira baixasse, Natanael e eu emergiríamos vibrantes e vitoriosos, completamente isolados da toxicidade e da miséria de Osvaldo. Logo, tudo seria exposto, e aquela miserável amante dele aprenderia o preço alto por arruinar a santidade da minha família. Com minhas defesas solidificadas, era hora de tomar a ofensiva. Eu sabia que os procedimentos de divórcio seriam inevitáveis, então comecei a consultar com o advogado feroz recomendado por ela. Sentada em frente à sua imponente mesa, expus metodicamente o rastro de papel abrangente documentando todas as indiscrições de Osvaldo. Quero prosseguir com um divórcio litigioso por adultério, declarei firmemente. Ele precisa ser totalmente responsabilizado. Os olhos do advogado se arregalaram enquanto ela examinava a montanha de evidências, números concretos, capturas de tela, imagens incriminatórias. Finalmente, ela soltou um assobio baixo de incredulidade impressionada. Com um arquivo de caso como este, ele não saberá o que o atingiu, declarou sombriamente. Vamos sugá-lo até a última gota. Sua fria calculadora era estranhamente reconfortante. Por tempo demais, eu estivera à mercê da traição de Osvaldo. Agora, seria eu a ditadora de sua miséria. Enquanto isso, ela trabalhava em seus próprios ângulos para demolir a vida do verme em um nível profissional. Através de sua perspicácia investigativa, ela descobriu um padrão insidioso em torno de sua amante, uma sedução sistemática de colegas casados, desde os degraus mais baixos até a alta gerência. Gena não era apenas uma destruidora de lares insensível, ela era uma caçadora de escritório calculista. Armada com provas inegáveis de sua propensão para casos amorosos sem escrúpulos, ela começou a fornecer dicas anônimas ao departamento de recursos humanos de seu empregador. De repente, o verniz de profissionalismo que Gena havia mantido cuidadosamente começou a se desintegrar diante dela. Eu só conseguia imaginar o medo que começou a permear as mensagens de Osvaldo para sua amante, enquanto as nuvens de tempestade de escrutínio se fechavam em torno de sua indiscrição. Será que ele finalmente começaria a sentir o mínimo de ansiedade, a incerteza paralisante que eu havia sido forçada a suportar por meses? Como seria delicioso assistir ao seu mundo se desmoronar lentamente, enquanto permanecia totalmente impotente para desfazer sua própria vileza. No entanto, recusei-me a simplesmente sentar e me vangloriar. Com a orientação do advogado, avancei, separando-me de qualquer responsabilidade legal ou financeira decorrente da imprudência de Osvaldo. Seu nome seria removido dos títulos de propriedade, contas seriam relistadas apenas em meu nome, cada envolvimento cauterizado com intenção precisa. Como um pescador habilidoso, removi indelicadamente cada anzol que ele havia lançado descuidadamente em minha vida, um puxão contorcido de cada vez. Não deixe nenhum fio solto, advertiu o advogado. Ele tentará desesperadamente sugá-la até a última gota como forma de pressão, então corte todas as fontes potenciais.
Eu apenas sorri de volta para ela, totalmente destemida. Aquele tolo já havia revelado as profundezas ilimitadas de sua depravação, sua capacidade avassaladora de egoísmo e estupidez indulgente. Será que ele realmente pensava que eu pescaria diante de suas patéticas táticas de intimidação agora? Oh, como sua subestimação seria esquisita! A cada dia, parecia que eu desenterrava uma nova camada da propriedade de Osvaldo para friamente desmantelar. As obscuras posses imobiliárias, os rastros digitais bagunçados, tudo preservado irrevogavelmente como evidências condenatórias em sua futura humilhação. Com cada dossiê que eu compilava, cada revelação de decepção e traição, meu apetite por retaliação crescia insaciavelmente. Ele simplesmente não tinha ideia do tipo de vitória píica que havia desencadeado contra si mesmo. Tolo como era, ele nunca poderia compreender as profundezas da minha capacidade de determinação ou disciplina. Enquanto ele permanecia pateticamente encapsulado pela incessante necessidade de sua covarde identidade, eu estava rapidamente me transformando em uma força imparável da natureza, um implacável juggernaut de ira. Eu me tornaria o árbitro através do qual todas as suas transgressões desprezíveis seriam julgadas. Finalmente e irrevogavelmente seriam julgados, enquanto Osvaldo permanecia, felizmente, sem noção do turbilhão de exposição que rapidamente o cercava. Continuei preparando as peças para o nosso fatídico acerto de contas com cálculo prático. Deixe-o se debater, oblivioso, em seu pântano de luxúria e infidelidade por mais um tempo. A liberdade fantasma na qual ele se deliciava iludido provaria ser ainda mais sufocante assim que eu agarrasse completamente as rédeas de seu tormento. Seu futuro agora me pertencia tanto quanto ele havia se tornado órfão voluntariamente do meu. E o caminho à frente para ele estava parecendo cada vez mais inevitavelmente sombrio a cada semana que passava. O tsunami das consequências de Osvaldo reunia um impulso mais e mais imparável. As queixas de RH contra ele e sua amante haviam se transformado em um escândalo corporativo completo, com sussurros e olhares sombrios seguindo todos os seus passos pelos corredores do escritório. Não consigo acreditar que estivemos trabalhando ao lado desse tipo de pessoa, ouvi um colega murmurar em tons sussurrados. É simplesmente sórdido. Osvaldo pode ter permanecido alheio ao terreno rapidamente desintegrante sob seus pés, mas não havia como mascarar a aparência cada vez mais frenética de Jenna. Eu observei com satisfação perversa enquanto o peso da ruína auto-infligida por seu egoísmo parecia envelhecê-la fisicamente diante dos meus olhos. Isso está saindo do controle, ela mandava por mensagem para Osvaldo, cada vez mais estridente. Precisamos tomar uma atitude agora. Relaxe, querida, são só fofocas de escritório. Ele tentava acalmá-la, a displicência arrogante em suas palavras alimentando meu ódio. Vou resolver tudo, apenas mantenha a cabeça baixa. A ilusão arrogante dele era quase digna de piedade. Osvaldo permanecia totalmente cego, como um Denise alegre e inconsciente vagando para o coração de um campo minado em constante aproximação. A qualquer momento, seu mundo detonaria em um dilúvio apocalíptico. Décadas de engano e egoísmo finalmente murchando sob seu próprio peso moralmente indefensável. Enquanto ele enterrava a cabeça na areia, eu continuava sistematicamente desmantelando cada última corda que poderia possivelmente servir para sustentar sua retirada. Uma por uma, através de um planejamento calculado e da assistência especializada de ela, os poucos amigos ou membros da família que poderiam ter fornecido abrigo para a tempestade iminente se encontravam gradualmente neutros e distantes. Como um truque de mágica torcido e violento, fiz seu mundo inteiro desaparecer silenciosamente ao seu redor, sem levantar um dedo para a confrontação direta. Tendo exorcizado completamente a influência cancerígena de Osvaldo da minha vida, voltei-me para me concentrar em preparar Natanael para as mudanças sísmicas à frente. Embora ainda dolorosamente inconsciente da traição grotesca que se desenrolava ao seu redor, meu filho estava cada vez mais inquieto com as tensões subjacentes que agora desfiavam nossa uma vez idílica vida doméstica. As refeições noturnas eram passadas com ele me lançando olhares questionadores, enquanto seu pai engolia apressadamente a comida. As saídas começavam a parecer cada vez mais tensas e constrangedoras, como lã sendo puxada sobre nossos olhos. Está tudo bem com o papai? Natanael finalmente perguntou uma noite, enquanto eu aconchegava em sua cama, sua testa franzida de preocupação infantil. Ele parece diferente ultimamente. Me firmando, acariciei sua bochecha macia e ofereci meu sorriso mais tranquilizador. Está tudo bem, meu amor, tranquilizei-o, surpresa com minha própria credibilidade. Os adultos passam por algumas mudanças às vezes, é só isso.
Mas você sempre terá, sempre, sempre, não importa o que aconteça. Meu filho pareceu aceitar a explicação, se aconchegando mais profundamente em seus cobertores. Com um aceno aliviado, mas suas palavras cimentaram minha determinação de prepará-lo para a turbulência inevitável que se avizinhava. Por tempo demais, Osvaldo vinha corroendo o centro firme que eu havia lutado para manter, nossa família nuclear intacta e feliz. Era finalmente hora de extirpar essa malignidade. Nos dias seguintes, tomei grande cuidado em mimar Natanael com afeto e tempo de qualidade, esforçando-me para criar memórias alegres que pudessem fortalecê-lo diante dos desafios que se aproximavam. Fomos para caminhadas na natureza, visitamos museus, reassistimos todos os seus filmes favoritos, aninhados no sofá, qualquer coisa para isolá-lo em uma calorosa domesticidade, totalmente segregada do tumulto auto-infligido de seu pai. Enquanto isso, eu podia praticamente sentir os alvos da iminente confrontação lentamente se fixando na forma alheia e alheia de Osvaldo, como o pico de um primeiro mergulho de montanha-russa aterrorizante. Estávamos quase suspensos na calma antes do tumulto que se aproxima, o acerto decisivo que ele, inconcebivelmente, forçara até este ponto. Eu havia montado um dossiê esmagadoramente condenatório de evidências, removendo cada camada de sua depravação através de documentação e pragmatismo frios. Ordens de restrição, proteções de ativos, disposições de cuidados infantis, nada ficou sem fortificar para o iminente cerco de sua insanidade desencadeada. Tudo o que restava era atraí-lo surdamente para a zona de morte, e então, alvejá-lo com o implacável bombardeio da justiça que ele trouxera sobre si mesmo. Espalhado no zelo de minhas preparações, eu capturava lampejos da mulher que uma vez fui tentada a abandonar este caminho cada vez mais sombrio por alguma autopreservação murmurante, mas eles nunca duravam. Minha identidade estava permanentemente soldada a este metal branco incandescente e finalidade, não podia haver equivocação, não podiam haver meias medidas, só restava um amanhecer cegante e repentino terminando esta temporada miserável de decepção, pavimentando o caminho para o renascimento árduo que aguardava Natanael e eu. O dia do julgamento de Osvaldo estava quase chegando, e eu estava pronta, com as peças finais trancadas em seus lugares. Eu chamei Osvaldo para casa para nossa inevitável acerto de contas, um texto turvo exigindo sua presença. Ele provavelmente presumiu que eu queria reexaminar aconselhamento matrimonial ou alguma outra tentativa infrutífera de reconciliação. Pouco ele sabia que eu havia abandonado qualquer noção de preservar nossa privação matrimonial legalmente quando finalmente atravessou a porta. Eu estava sentada estoicamente na sala de estar, uma pasta manila grossa contendo seu compêndio de pecados repousando friamente na mesa de centro diante de mim. Como instruído, Natanael estava seguramente encolhido na casa de Ela para a noite. Este colapso seria muito tóxico para olhos jovens testemunharem. Ei, amor, você queria falar comigo? A voz de Osvaldo continha um traço de confusão enquanto ele se aproximava de mim, aparentemente alheio à gravidade da situação. Com um olhar firme, deslizei o dossiê pela mesa em direção à sua forma que se aproximava. Você pode querer dar uma olhada nisso primeiro. O instante que seus dedos abriram a pasta, o pavor instantaneamente lavou suas características, o pânico apoderando-se de seu corpo. Por vários momentos tortuosos, meu marido vasculhou as evidências condenatórias com mãos trêmulas, fotos incriminatórias, mensagens blasfemas, rastros de dinheiro do terapeuta, todos os sujos segredos, todas as teias de uma conduta adúltera que eu havia meticulosamente compilado ao longo desses meses agonizantes, finalmente estavam nus diante de seu rosto cinzento. Ele finalmente gaguejou, os olhos cheios de lágrimas patéticas não derramadas. Não sei o que dizer, não se incomode, interrompi friamente, sem me comover com suas teatralidades desesperadas. Suas ações já falaram alto demais. Estou cansada de fingir, cansada de engolir as mentiras. Nosso casamento acabou, as palavras pareciam estapeá-lo, deixando sua mandíbula caída de espanto. Bom, deixe mergulhar nas consequências de sua traição egoísta, pelo menos uma vez. Mas você não pode estar falando sério, Osvaldo gaguejou incrédulo, depois de tudo pelo que passamos. Podemos resolver isso? Eu sei que podemos, apenas me diga o que você precisa, ela? Farei qualquer coisa. Dei um riso de escárnio diante da absurdidade de sua bravata, totalmente imune às suas súplicas lamurientas. Você já me mostrou exatamente do que é capaz: mentir, trapacear, roubar, trair completamente a santidade de nossos votos sem um único resquício de remorso, tudo para se entregar a essa flerte medíocre com aquela víbora de mulher. Minhas palavras pairaram pesadas no ar, ambos plenamente conscientes de que eu me referia à sua amante Jena.
Sua hesitação momentânea disse tudo, pateticamente. Seu primeiro instinto foi tentar se dissociar dela, o verme covarde. Isso acabou, juro. Ele tentou se desculpar, com o desespero crescendo completamente, totalmente terminado. Tudo isso foi um erro colossal, você precisa saber disso, um erro. Minha voz era uma lâmina em sua garganta. Você não tem o direito de reescrever suas repugnantes e prolongadas trajetórias de infidelidade e depravação, Osvaldo. Você fez sua cama, descida apertadamente com engano e atrocidade moral. Agora, você vai deitar nela. Em consonância com a finalidade da minha declaração, a porta da frente rangeu ao abrir, e meu advogado entrou, pastas de papelão presas em seu punho bem cuidado. Ela atravessou a sala e as depositou firmemente na mesa, ao lado das pilhas oscilantes dos pecados documentados de Osvaldo. Sr. Hendrick, sugiro que revise cuidadosamente e assine onde indicado. Ela falou profissionalmente. A Sra. Hendricks assegurou um julgamento muito minucioso sobre seu comportamento. Osvaldo ficou de boca aberta, como um peixe, folheando freneticamente os papéis legais, enquanto lágrimas começavam a escorrer livremente por seu rosto desmoronado. Cada proteção, cada contingência elaborada durante minha estratégia de saída pragmática, agora desabava ruinosa em torno de sua forma cambaleante. Era bonito, totalmente justiça. Isso não pode estar acontecendo, ele sussurrou entorpecido, atordoado com a pura imensidão de sua perda, finanças, propriedade, talvez até mesmo a custódia, se eu pressionasse, baseado em seu histórico de infidelidades. Seus olhos destroçados finalmente se ergueram para encontrar os meus, talvez pela primeira vez em anos, realmente vendo a versão impiedosa e blindada de diamante da mulher que ele tão descuidadamente traiu. Naquele momento, permiti que cada última pluma acre de raiva e nojo que sentia por ele penetrasse em sua alma encolhida. Acostume-se com a sua nova realidade, Osvaldo, falei suavemente, cada palavra gotejando frieza. Esta é a cama que você fez, e eu estou apenas começando a retribuir o favor. Nos dias seguintes, a minha explosiva confrontação com Osvaldo, uma calma estranha, quase alegre, se instalou sobre mim enquanto observava desesperadamente tentar desembaraçar o colete de força legal em que o prendi firmemente. Eu me sentia completamente em paz, como um cirurgião habilidoso tendo removido com precisão uma toxicidade maligna. Isso é um absurdo, ele reclamou para meu advogado durante uma reunião, gesticulando selvagemente para os termos do divórcio. Você não pode simplesmente levar tudo. O que acontecerá com minha carreira? O que eu devo fazer? A advogada, com olhos de tubarão, mal piscou. Francamente, Sr. Hendrick, você deveria se considerar sortudo por não ter sido acusado de conduta criminosa dada a evidência. Sugiro que cumpra e evite quaisquer escaladas desagradáveis. Incapaz de conter minha satisfação, permiti que um leve sorriso se desenhasse em meus lábios enquanto o descontrole impotente desaparecia do rosto de Osvaldo. Eu havia escolhido a dedo essa advogada legal agressiva por sua reputação em devorar adúlteros arrogantes. Deixo engasgar com o amargo gosto de sua humilhação abjeta, enquanto ele se debatia e se afogava em uma tentativa desesperada de encontrar alguma atração básica. Enquanto isso, eu concentrei minhas energias em buscas mais positivas, garantindo uma transição suave para Nathanael com conversas gentis e apropriadas para sua idade. Eu o conduzi cuidadosamente pelas realidades de nossa nova situação, garantindo que ele fosse protegido de qualquer toxicidade desnecessária. Papai cometeu alguns erros de adultos, expliquei cuidadosamente, abraçando meu filho com carinho, erros que significam que não vamos mais morar juntos como uma família. Mas você sempre terá a mim, e eu sempre farei de tudo para mantê-lo seguro e feliz, eu prometo. Para sua imensa credibilidade, Nathanael pareceu aceitar a situação com uma surpreendente graça e resiliência. Talvez as tensões subjacentes em nossa casa tivessem sido mais transparentes do que eu esperava. De qualquer forma, com a influência cancerígena da toxicidade de Osvaldo eliminada, eu já podia sentir o espírito reluzente do meu filho liberado do ar envenenado que ele vinha inalando involuntariamente por tempo demais. Quanto a Osvaldo, suas patéticas tentativas de reconciliação e misericórdia caíram em ouvidos moucos. Eu pegava vislumbres de seus recados cada vez mais angustiados, textos suplicantes para nos encontrarmos, cheios de desespero, mas eu simplesmente os encaminhava para meu advogado, recusando-me a indulgir em seus previsíveis histrionismos por um momento sequer. Ele escolhera descartar egoisticamente qualquer boa vontade ou decência entre nós, agora ele poderia afogar-se nas consequências murchantes.
No trabalho, a vida de Osvaldo continuava sua inexorável deterioração, enquanto sua semiconduta rapidamente se tornava motivo de piada no escritório. Eu quase comemorei quando ela compartilhou imagens dele sendo escoltado para fora de seu local de trabalho, com uma caixa de papelão transbordando de pertences pessoais e relíquias de carreira de milênios agarradas frouxamente ao peito. Jenna podia ser vista se afastando ao fundo, em um paroxismo de constrangimento auto-infligido. Finalmente você está recebendo o que merece, disse ela para mim, com um aceno satisfeito. Os dois, serpentes miseráveis. Eu apenas dei de ombros, subitamente consciente da profundidade da lealdade de minha amiga. Sinceramente, eu não guardava mais rancor contra Jenna, sua existência mesquinha e mirrada já se transformará em sua própria punição ardente, suas perspectivas permanentemente cauterizadas pelo incêndio de escândalo que ela ajudara a incendiar em sua singular luxúria e fraqueza. Osvaldo, no entanto, nunca escaparia do peso esmagador e paralisante de meu desprezo e fúria. Não até o seu último dia, gasto rastejando pelos escombros de tudo o que ele havia destruído através de sua arrogância e fraqueza. Este desmantelamento sistemático era a única penitência poética a qual ele havia se tornado suscetível, e eu era a implacável arquiteta, guardiã de seu tormento regenerador. Minha única lamentação durante todo o processo, se é que se pode chamar assim, foi minha falha em capturar a expressão no rosto de Osvaldo quando os últimos papéis do divórcio foram empurrados sobre a mesa para sua assinatura, a abjeta capitulação sem esperança. Eu gravei essa imagem na memória com uma intensidade selvagem, uma marca permanente queimando a profundidade de suas transgressões imperdoáveis em minha alma. Se ele tinha alguma ilusão de ganhar leniência ou um ombro para chorar, elas foram enfaticamente sufocadas naquele momento. Eu permaneci impassível, músculos tensos e inabaláveis como um monólito de granito. Eu havia me tornado impassível diante de seus pedidos lastimosos e trêmulos. Afinal, ele tinha feito essa cama e nela ele iria se deitar para sempre, enquanto as cinzas de nosso relacionamento aniquilado se esfriavam e se dispersavam ao vento. Voltei-me para abraçar meu futuro radiante com determinação renovada. Natanael e eu não apenas sobreviveríamos à ruína de Osvaldo, nós floresceríamos, heroicamente fortalecidos pela pura ferocidade do meu amor. O próximo capítulo, totalmente livre da influência tóxica do meu marido cancerígeno, brilhava com o divórcio finalizado e Osvaldo permanentemente exilado de nossas vidas. Um peso incrível parecia se levantar de meus ombros. Pela primeira vez em uma eternidade, eu podia respirar fácil novamente, sem o fardo de sua insidiosa decepção e egoísmo envenenando o ar ao meu redor. Foram embora os olhares furtivos por sobre meu ombro, as dúvidas que ruíam meu subconsciente, a ameaça patológica que era meu ex-marido. No lugar dele, estendendo-se à frente de Natanael e eu, estava o convidativo caminho de um novo começo, uma vida finalmente livre dessa malignidade emocional. Meu filho, em particular, parecia florescer nas semanas após a partida de Osvaldo. Com a presença errática e desmoralizante de seu pai não mais obscurecendo nossa casa, Natanael emergiu como uma versão ensolarada e vibrante de si mesmo. Ria mais, brincava com uma alegria e inocência desenfreadas, e parecia andar mais alto, quase como se subconscientemente aliviado por se livrar de um fardo invisível. Eu sabia que ele ainda abrigava perguntas, uma confusão infantil sobre as complexidades do porquê de papai não estar mais por perto, mas permiti que essas dúvidas se dissipassem naturalmente através dos simples prazeres de estar presente como sua única e amorosa mãe. Nosso vínculo se aprofundou de maneiras que eu não imaginava serem possíveis, uma proximidade forjada através da vitória compartilhada sobre a adversidade. De muitas maneiras, eu me vi redescobrindo minha própria identidade, recobrando a mulher que eu era antes da toxicidade da influência de Osvaldo tomar posse insidiosa. As inseguranças frágeis que ele habilmente explorava haviam desaparecido, substituídas por uma autoconfiança quase selvagem em minha capacidade de nutrir e prover. Claro, eu estaria mentindo se não admitisse que ainda abrigava uma feroz veia de ressentimento em relação ao meu ex-marido. Por mais que tentasse, parecia impossível exorcizá-lo completamente de meus pensamentos. Minha percepção do mundo agora era para sempre filtrada através da lente de sua traição final. Tarefas mundanas, como verificar a caixa de correio ou revisar as finanças, pareciam evocar flashes viscerais daquele nauseante sentido de violação e constrangimento ao perceber a extensão total de suas traições e desperdícios. Mas eu me recusava a permitir que esses sentimentos feios corrompessem os horizontes frescos e vibrantes que se estendiam diante de Natanael e eu. Se algo, eles me lembravam da decisão revigorante que eu tinha tomado de cortar esse peso morto e forneciam uma motivação marcante para manter diligentemente nossa liberdade, para não cairmos em uma recaída.
Quanto aos meus encontros reais com Osvaldo, bem, eles se limitavam amargamente às obrigações educadas, mas emocionalmente distantes, de coparentalidade. Eu podia sentir seu anseio desesperado por qualquer vestígio de calor ou conexão nostálgica durante as trocas de guarda, seus olhos implorando silenciosamente por um ramo de oliveira ou um momento de leveza. No entanto, ele havia escolhido descartar qualquer direito à boa vontade ou decência. Eu tinha dito o que queria dizer. Aquela ponte havia sido incendiada até virar cinzas, não restava nada para reabilitar depois das transgressões indizíveis. E todas as indignidades às quais ele me sujeitou tão cruelmente, ele seria para sempre imediatamente morto para mim fora dos procedimentos mais rudimentares. Nenhuma quantidade de soluços ou remorso fingido poderia esperar apagar as cicatrizes que ele infligira. Enquanto Osvaldo era deixado para se lamentar nos destroços de sua devassidão egoísta, uma carreira arruinada, uma vida social ostracizada, até mesmo ordens de restrição mantendo a uma distância segura de mim e de sua antiga colega de trabalho, meu foco permanecia firmemente adiante, forjando os brilhantes futuros que tínhamos recuperado tão estreitamente de sua teia de mentiras. Com o apoio e encorajamento de ela, aos poucos baixei minha guarda e comecei a abraçar todas as maravilhosas possibilidades que se desdobravam nesta nova alvorada da independência. Um passo crucial foi ressuscitar minha paixão ignorada pelo design gráfico em uma carreira completa, lançando um próspero negócio online que me permitia o equilíbrio perfeito entre trabalho e vida como uma mãe solteira recém-saída do forno. Foi profundamente validador ver meus palpites criativos florescerem em sucesso, enquanto permanecia sempre presente para as necessidades de Natanael, como se o próprio universo estivesse recompensando minha perseverança e sacrifício, restaurando gentilmente a dignidade que Osvaldo tão malignamente havia sugado. A partir daí, foi quase assustadoramente fácil deixar a luz voltar para nossas vidas, nosso lar transbordando de vitalidade renovada. Fundei um grupo de apoio para mulheres para capacitar outras divorciadas que enfrentaram traumas semelhantes. Fizemos férias no exterior, absorvendo novas culturas e perspectivas como antídotos para o provincianismo de Osvaldo. Por todos os indicadores, éramos genuinamente e efervescentemente felizes, de maneiras que nos tinham escapado durante todo aquele capítulo sombrio do cárcere matrimonial. Olhando para trás, era difícil acreditar que houve um tempo em que o véu da toxicidade de Osvaldo havia se instalado tão insidiosamente sobre todos nós. Minhas lembranças daquela miséria desperdiçada já pareciam delírios efêmeros, dominadas e exorcizadas pela verdade cegante que nos libertara. Natanael e eu tínhamos sido agraciados com uma segunda chance quase implausível de viver nossas vidas até seus potenciais mais plenos, uma que eu prometi nunca desperdiçar em troca de mera complacência ou ceticismo novamente. Meu filho cresceria vendo a verdadeira profundidade do aço interior de uma matriarca e o poder infinito que vem de fazer a escolha impossível de se erguer e caminhar em direção ao sol. Quanto a Osvaldo, bem, quanto menos se falar de sua própria existência diminuída, melhor. Eu tinha seguido em frente daquele capítulo estagnado e ignóbil, dedicando o que restava de energia preciosa para cultivar as duas chamas agora ardendo intensamente diante de mim. Meu filho era meu futuro brilhante, mas minha redenção queimada era inteiramente minha.